Nesta manhã nós não estamos numa série de mensagens, estamos com temas livres. E eu pensei, por que sim, por que não, por que sim, por que não. Então, decidi dar continuidade que eu comecei domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre o caminho da sabedoria. Se você não estava aqui, está disponível no aplicativo, no YouTube, tem notas da mensagem no aplicativo. E hoje eu quero dar continuidade. Não é uma série de mensagens, mas percebo que ainda mais no começo do ano e o mundo que vivemos, nós precisamos de maturidade, qual falamos, e também de sabedoria para viver a vida, para lidar com os maiores dilemas que surgem na nossa rotina, nos nossos dias. Domingo passado eu falei sobre o caminho da sabedoria, hoje eu vou falar sobre construindo sabedoria. Construindo sabedoria. As notas dessa mensagem já estão no app. Possivelmente, você que tem um app, recebe notificação aí, só você clicar e abrir as notas da mensagem. Construindo sabedoria. Qual é o caminho que eu quero tomar nesta manhã? Entendendo que, se a sabedoria fosse uma construção, ou fosse um muro, quais seriam os tijolos ou os materiais a se usar para construí-la? Se a sabedoria fosse uma obra, uma casa, quais seriam os materiais para construí-la? Numa construção civil, cimento, areia, argamassa, tijolo. Sabedoria, como nós construímos isso? E hoje vou te dar pelo menos uns 4 materiais ou 4 tijolos para você meditar e começar a aplicar. Inicie a meditação nesta manhã com Provérbios 24, versículo 3 e 4, e assim falaremos mais uma vez hoje muito sobre Provérbios. Provérbios 24, versículo 3 e 4, a versão NVT. Salomão diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Até aqui. Mais uma vez, olhando o domingo passado, Salomão insiste na necessidade primordial de sabedoria. Ele vai dizer, olha, quando você constrói uma casa com sabedoria, e quando você tem entendimento, você constrói e fortalece a casa. Se essa casa é construída e fortalecida com entendimento, e também pelo conhecimento, esta casa se encherá de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Como lemos domingo passado, Salomão vai dizer que a sabedoria tem um apreço, tem um valor ainda maior do que ouro e prata. E nós lemos domingo passado, Salomão vai dizer em Provérbios que a sabedoria tem um valor mais estimado do que finos rubis. Portanto, a sabedoria, ela é fundamental e é preciosa. Para nós hoje, alguns elementos para construirmos a sabedoria. Primeiro deles, tome nota, a pergunta que fazemos ou aonde apontamos é: onde a sabedoria começa? Porque muitos querem sabedoria, mas não têm ideia de onde ela se encontra ou de onde ela começa. Assim como um rio que flui, há uma nascente, há um lugar onde começa. E a sabedoria tem um lugar onde ela começa. Eu quero te responder isso rapidamente. Abra comigo Provérbios 9, versículo 9 e 10. Provérbios 9, versículo 9 e 10. Salomão escreveu assim: instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. É o que estamos fazendo na escola da fé. Pegando justos, homens e mulheres de Deus, e os ensinando para aprender ainda mais. Olha o verso 10. O temor do Senhor, ele é o que? Diga assim comigo, princípio. Diga assim comigo, começo. O temor do Senhor é o princípio, é o início, é o começo, é a nascente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Portanto, meus irmãos, onde começa a sabedoria? Ela começa em temer o Senhor. O temor do Senhor é um princípio da sabedoria. E há muita confusão nos dias de hoje sobre o que seria temer o Senhor, por exemplo. Nós não estamos no Antigo Testamento. Portanto, temer o Senhor não se parece com esse temor que parece que nós encontramos no Antigo Testamento. Aquele temor de medo, de pavor, de ser consumido, de descer um raio do céu. Não é sobre você vir à igreja, você ler a Bíblia por medo de algum mal vir sobre você e ser Deus, na verdade, o seu maior algoz. Não é sobre isso o temor do Senhor.
Nós não estamos mais sob a lei, estamos sob a nova aliança, estamos sob a graça. Isso não quer dizer que estando sob a graça ou sob a nova lei, que não há responsabilidades ou consequências, porque a vida é feita de consequências naturais, presenciais, temporais e eternas. Mas eu quero te ajudar respondendo o que não é o temor do Senhor, para que você não tenha uma impressão, um entendimento equivocado do que é temor do Senhor. Eu gosto sempre de começar do que não é. O que não é o temor do Senhor? Número 1, o temor do Senhor não é um tipo de terror que nos afasta de Deus. Temos tanto medo de Deus que ficamos afastados de Deus. Já percebeu essa relação de pais e filhos? Onde a relação do pai é uma relação opressora? Que o filho respeita o pai, mas não respeita por amor, respeita por medo. O pai chega em casa, o filho fecha a porta, esconde as coisas. Tem um pavor do meu pai, porque se meu pai descobrisse, se meu pai soubesse, minha mãe falar com meu pai, minha vida acabou, eu vou apanhar, vou ficar de castigo. Não é respeito, não é amor, é terror. E o terror não nos aproxima do pai. O terror nos afasta do pai. O terror faz com que não haja diálogo entre pai e filho. Sim ou não, meus irmãos? O medo faz com que não haja o compartilhar da vida. O medo lança a pessoa para fora. Portanto, o temor não é um terror que nos afasta de Deus. Segundo, temor do Senhor não é um tipo de medo pecaminoso, como Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden. Quando eles pecaram, eles ficaram com medo. O que eles fizeram? Se esconderam. Um medo pelo pecado que cometeram. O temor do Senhor não é um medo pecaminoso, tipo assim, porque sabemos que somos pecadores. E certamente cometemos erros ao longo do dia, em fala, em pensamentos, em comportamentos, em ideias. Então o temor do Senhor não é saber que por ser pecador e por errar, isso me gera também um medo pecaminoso que me afasta de Deus. Observe, tanto um medo pecaminoso, um medo de caramba, errei, agora já era. Caramba, não era para ter pensado assim, eu pequei, agora eu estou frito, meu dia vai ser o inferno, agora já era, porque Deus vai... Não é isso que é temor do Senhor. Isso também nos afasta de Deus. O temor do Senhor, na verdade, ele não te afasta de Deus. Ele te aproxima de Deus. E tudo que te afasta de Deus não é de fato temer a Deus, amar a Deus. Então o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é um santo respeito reverente que te aproxima de Deus. Aquilo que eu respeito, que eu aprecio, que eu admiro, faz com que eu queira estar perto, é como se fosse um imã. Se eu admiro uma pessoa, se eu aprecio uma pessoa, e eu tomo ciência que ela vai estar na rua que eu moro, o que eu faço? Eu quero ir para a rua para estar junto com ela. Se eu aprecio algo, se eu admiro algo, eu quero estar presente ou perto desse algo. Portanto, se eu admiro o Senhor, se eu reverencio o Senhor, se eu respeito o Senhor, eu quero estar perto dele, não longe dele. Então o temor do Senhor não nos afasta dele, porque não é um medo, nem um pavor. É uma reverência respeitosa. Queremos estar perto dele, mas respeitando e reconhecendo quem ele é, o que ele fez e o que ele faz. E deveríamos, na verdade, ficar alegres pela oportunidade de poder se aproximar do Senhor. Na antiga aliança, Deus dizia assim para os seus profetas, para os seus homens: vire de costas, não se aproxime, não chegue perto. Porque Moisés, porque o dia que você ver a minha face, o dia que você se aproximar de mim, certamente morrerá. Na nova aliança, nós temos o Deus encarnado, em carne e osso. Na nova aliança, nós temos um Deus que senta com pessoas, que come com pessoas, que chora com pessoas, como chorou com Marta e Maria. Um Deus que abraça pessoas. Por isso que sempre dizemos, o Evangelho de Jesus não são os homens indo a Deus, é Deus vindo aos homens por meio de Jesus. Na escada do Evangelho, não somos nós que subimos com méritos para alcançar e chegar até Deus. É Deus quem desce por meio de Jesus. Porque não haveria como nós aproximarmos de Jesus por conta da nossa condição.
Então, Deus, por meio de Nova Aliança, é um Deus relacional, é um Deus íntimo. Então, hoje, o Evangelho de Jesus não é sobre um terror, um pavor, um medo de um Deus idoso, barbudo, ranzinza, que está lá desejoso de prejudicar alguém que não faz o que ele manda. Não é sobre isso. O Evangelho, sim, ainda é sobre um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel, mas também um Deus amoroso, um Pai bondoso, que tem prazer em sentar no sofá, figuramente falando, com seus filhos. Portanto, nós deveremos nos alegrar em estar aqui nesta manhã. Deveremos alegrar em poder entoar canções. Poderíamos alegrar em saber que o véu foi rasgado daquela cruz e temos livre acesso à presença do Pai. Devemos alegrar em poder, com isso, temer ao Senhor, nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Mas nos aproximar de Deus e termos essa liberdade, não faz com que Deus não seja ainda quem Ele é. Eu vou te dar uma ideia com uma comparação. Eletricidade. É de acesso, você usa, mas você respeita. Se você não respeitar a eletricidade, meu amigo, você vai tomar um choque, você vai se queimar, as coisas não vão funcionar. Então você é feliz pela eletricidade, você compartilha a eletricidade, você não se afasta, se aproxima dela, acende interruptor, liga ventilador, liga a luz, liga o ar-condicionado, mas a partir do momento que você não a teme ou você a desrespeita, do tipo, vou fazer como quiser, vou ligar onde quiser, vou enfiar onde eu quiser, sabe o que acontece? Explode a sua casa. Queima você. Mesma comparação. Deus é um Deus relacional, é um Deus presente, que nos convida a não nos afastarmos, a nos aproximarmos dele, mas com devida reverência e devido respeito. E quando nós nos aproximamos de Deus de forma desrespeitosa, aí podemos sim ter alguns danos sobre a nossa vida. E quando perdemos o temor do Senhor, algumas coisas podem acontecer. Porque se o temor do Senhor é uma santa reverência e respeito, que não nos afasta, nos aproxima de Deus, quando nós perdemos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, algumas coisas podem acontecer. Eu numerei algumas. A primeira delas, quando perdemos o temor do Senhor, nós criamos um ambiente de adoração casual. O tempo de louvor e adoração que fazemos antes dessa palavra não deve ser para nós um tempo casual, do tipo, é só um período para gastar um tempo para então irmos de fato ao que interessa, que é a palavra. Não. O tempo de louvor e adoração também não é um tempo, é simplesmente chegar aqui e ter algumas músicas rolando para entreter você, para você depois você ir para a palavra. Não. Estamos adorando, estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E o convite do pastor e da igreja, da Bíblia, é que quando estivermos neste lugar, ou qualquer outro lugar, em adoração ao Senhor, leitura bíblica, canções de oração, que façamos isso de forma respeitosa e reverente, porque estamos diante do grande Eu Sou. E aqui temos que ter noção de quem Ele é e de quem nós somos, que Ele é o Deus Santo e Poderoso e nós somos pecadores. João Calvino escreveu e disse assim: não há adoração sem reverência. Se não há reverência, não é adoração. Vamos voltar àquela adoração que nós conhecemos dos filmes, nas religiões pagãs, no mundo antigo, egípcio. Como que era a adoração? Entrou quem vai ser adorado, todos se prostram, se curvam, não pode olhar, se debruçam, fecham os olhos, fazem sinais. Isso é adoração. No Evangelho, o próprio Jesus não requereu dos seus discípulos que a pessoa que o reverenciasse dessa maneira. Então você não tem que chegar aqui simplesmente, não posso olhar para o púlpito, eu tenho que fazer reverência. Não é sobre isso. Mas o seu coração deve ter a ciência, a sua mente tem que ter a ciência, que você está adorando um Deus justo, santo, único, poderoso, infalível, criador de céus e terras, o único Deus que há. Então quando vier cantar e vier louvar, faça e pegue cada frase, cada palavra e cada refrão, e introspecte isso que está cantando, e você reflita sobre isso, e coloque a imagem de quem Deus é, e qual é o seu estado
então de forma respeitosa e reverente, adore-o com liberdade. A diferença do evangelho é que a adoração pagã, você é limitado, você é preso a um espaço e a um movimento. Você só pode fazer isso diante de quem é adorado e somente neste canto. Não é assim com o Senhor. Você pode levantar as mãos, você pode cantar, você pode gritar, dizer amém, você pode andar, adorar. É à vontade, contanto que o seu coração e a sua mente estejam em reverência ao Senhor. Posso ouvir um amém? Não perca isso. Não venha aqui cantar algumas músicas. Quando perdemos o temor ao Senhor, a segunda coisa que acontece é que a nossa atitude em relação ao pecado se torna apática. Quando perdemos o temor ao Senhor, nós não mais julgamos ou condenamos o próprio pecado. Corremos risco de apontar dedos para o pecado do vizinho. Mas ficamos apáticos com o nosso pecado. Então o pastor prega, a Bíblia fala, você, pastor, não é isso tudo não é tão sério assim, não é bem isso que acontece. Pastor, o mundo mudou, olha, isso aí não é mais pecado não, isso agora já vira a página. E corremos o risco de, enquanto cantamos, não fazemos uma autoanálise, enquanto ouvimos a palavra, também não julguemos nosso coração diante da palavra, quando perdemos o temor do Senhor. Perdemos apatia para condenar o próprio pecado. E observe que aquilo que hoje você e eu podemos ser apáticos em condenar em nós mesmos, talvez uma tentação, essa tentação que hoje você subestima, acabará se tornando no futuro o pecado que o destruirá. Aquilo que você subestima hoje poderá tomar tamanho e forma para destruir a sua mente, seu coração, seu casamento, sua integridade, sua saúde. Não subestime o pecado. O temor ao Senhor nos leva o tempo todo a uma autoanálise e arrependimento. Terceira coisa que nós fazemos quando perdemos o temor do Senhor é nós queremos um Deus pequeno. Queremos um Deus pequeno. Como assim, pastor? Jesus é só o meu brother, Deus é meu paizão, a gente vai no shopping junto, comer um hambúrguer no BK. Deus passa a ser um Deus pequeno, quando não é. Perdemos a reverência, o temor do tamanho de quem Deus é, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz. Quando tememos ao Senhor, não vamos ao extremo de ficarmos presos com medos afastados, mas não vamos ao extremo oposto de achar que Deus é mais um brother nosso, e não é. Ele ainda é o santo, Ele ainda é o todo-poderoso, Ele ainda é o justo, o fiel, o perfeito, ainda é o nosso Pai. Observe, é encontrar este bom lugar. Eu tenho filhos, não quero que os meus filhos se afastem de mim por um temor medroso, mas também não quero que eles me desrespeitem. É achar esse lugar, sabe? Onde há respeito, mas proximidade. Onde há reverência, mas proximidade, sem afastamento. Isso se faz com o temor do Senhor. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 25, versículo 14. O Senhor é amigo de quem? Dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Poderia dizer, lendo o Salmo 25, versículo 14, que a única forma de ter um relacionamento com Deus é através do temor do Senhor. A única forma de construir uma amizade íntima com Deus é através do temor do Senhor. Porque o Senhor só se dá íntimo ou como amigo daqueles que o temem. Aqui os que o temem não é daqueles que têm pavor ou medo dele. Já percebeu? Pessoas que passam em frente às igrejas católicas, cemitérios, passam. Elas podem estar assim, num baile de carnaval. Aí passando em frente da igreja católica, do cemitério. Já percebeu? Isso que é reverência. Não é isso que é reverência, gente. Isso que é temor. Não é isso que é temor. Deus dá ao seu coração, sua amizade, seu entendimento àqueles que temem ao seu nome. Quarto e última coisa que acontece quando perdemos o temor do Senhor, tomamos decisões tolas, tomamos decisões infantis, tomamos decisões imaturas. Porque quem não teme ao Senhor, caminha na sua própria força, seu próprio braço. Eu vou ler aqui, falando sobre Salomão, abrindo comigo aí 1 Reis 3, do 5 ao 9. O texto bíblico onde Deus, em sonho, pergunta a Salomão: Salomão, o que você quer? Me peça que eu vou te dar.
Você vai iniciar um novo reinado. Você agora é quem vai mandar, você vai ser o manda-chuva, o que eu não fiz ao seu pai Davi. Me peça o que quiser que eu vou te dar. Em sonho, 1 Reis 3, 5 ao 9. É o texto que diz: naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Falava sobre si mesmo. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer e reconhece: Senhor, sou imaturo. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e tão numerosa que nem se pode contar. Verso 9, ele diz: dá ao teu servo um coração compreensivo. Aí eu enumeraria alguns sinônimos. Dá ao teu servo sabedoria, dá ao teu servo discernimento, dá ao teu servo maturidade, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu, observe, ele reconhece de quem é o povo, este teu grande povo até aqui. Salomão tem um coração para Deus cheio de temor. Senhor, o que o Senhor me deu para fazer é algo grandiosíssimo, e eu me sinto simplesmente incapaz de fazer. Das tantas coisas que eu poderia pedir, Senhor, em temor ao Senhor, eu peço: Deus, dá-me sabedoria, porque a sabedoria é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Observe que Salomão está desesperadamente reconhecendo que precisa de sabedoria. Por isso, você nunca vai perseguir a sabedoria enquanto não souber o quão desesperadamente precisa dela. Só persegue a sabedoria quem entendeu que desesperadamente precisa dela. Quando você entender que você precisa desesperadamente de sabedoria, maturidade, discernimento para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua vida emocional, espiritual e saúde, você vai correr atrás dela. Agora, os altivos, aí eu volto ao que falamos as semanas passadas, domingo passado, né? Os não humildes, os soberbos, os arrogantes, não têm o coração de Salomão. Não reconhecem sua pequenez diante de um Deus tão grande. Não reconhecem a sua impossibilidade, incapacidade diante das demandas que Deus confia em nossas mãos, pecadores. Quem entende isso, o Deus que serve, quem é, desesperadamente roga a Deus por sabedoria, roga a Deus por discernimento, roga a Deus por maturidade, para não tomar decisões tolas, para não tomar decisões imaturas, decisões equivocadas. Número 1, onde começa a sabedoria? Começa a temer ao Senhor. Comece a temer ao Senhor, que é o colocando no lugar dele, mas não afastado, próximo, reconhecendo quem você é, e você desesperadamente reconhecerá que precisa mais do Senhor e da sua sabedoria. Segundo, o que a sabedoria faz? Já que já sabemos onde ela começa, qual a importância, o que ela fará em nós? Eu quero dizer nesta manhã, eu anotei aqui, que a sabedoria ela é a joia da coroa da nossa caminhada com Deus. A nossa caminhada com Deus é feita de muitos paramentos, mas a joia da coroa da caminhada com Deus é a sabedoria. Como preguei domingo passado, sem sabedoria, tudo que você tiver ao receber vai desmoronar, vai ruir. Ela é a joia da coroa. A sabedoria vai te ajudar a administrar tudo o que Deus lhe der. Deus me deu família, pastor, casamento para administrar. Deus me deu bens, empresa, saúde, negócios, coisas, sabedoria para administrar. Meus irmãos, e Deus quer nos abençoar. Eu sou um péssimo pastor da prosperidade, não conte comigo para esse assunto. Eu sou um péssimo pregador da prosperidade, mas não duvido que Deus é um Deus abençoador.
Não duvido que Deus quer nos abençoar. Diga sempre ao seu vizinho, Deus quer te abençoar. Não duvido disso. Eu sou pai. E desde o dia que minha mente virou a chave para o entendimento que Deus é um Deus pai, muitas coisas que eu não entendia passei a entender, porque eu sou pai. Eu quero abençoar os meus filhos. Deus quer nos abençoar. O que acontece é, tudo que Deus nos dá e nos abençoa, precisamos de sabedoria. Muitos perdem ou destroem o que receberam por falta de sabedoria. Portanto, tome nota disso e guarde. A fé trará o que Deus quer lhe dar, mas a sabedoria fará crescer o que a fé trouxe. Ore com fé, peça a Deus, faça a sua parte de forma respeitosa, reverente, responsável, e as coisas vão acontecer pela fé. Mas a sabedoria é o que vai fazer o que você vê pela fé crescer. A família crescer, o ministério crescer, a saúde crescer. Não está aqui, mas hoje pela manhã, enquanto eu refazia o meu esboço, corrigi algumas coisas, eu fiz um adendo a essa frase. Não está aqui, mas vou falar. Então eu diria o seguinte: a fé trará o que Deus quer lhe dar, a sabedoria fará crescer o que a fé trouxe, aí eu acrescento, e a integridade manterá o que a sabedoria fez crescer. Porque sabedoria sem caráter, sem integridade, você não mantém até aquele que por um tempo cresceu. Pela fé recebi a sabedoria, eu consegui alavancar isso aqui, mas sem integridade, isso não vai ser preservado. Olha comigo Provérbios 4, versículo 11 e 12. Salomão diz sobre isso: eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. O que a sabedoria faz? Eu diria, nos coloca ou nos conduz em uma estrada reta. Versículo 12. Quando andar por ele, nada o deterá. Por ele quem? Esse caminho. E quando correr, não tropeçará, porque o caminho foi construído em sabedoria, uma estrada reta. Observe, Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu seguidores, pediu bens. Não, nem pediu bens. Pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria, e com ela ele ganhou fama, riqueza, status, bens, poder e seguidores. Porque é isso que a sabedoria faz. A sabedoria faz crescer o que Deus já nos deu. A sabedoria fará crescer ministérios, famílias, casamentos. Sabedoria. Ela faz crescer aquilo que Deus já nos deu. Aí você fala assim, pastor, mas tem algumas coisas que eu peço a Deus que Deus ainda não me deu. Já pescou a resposta? Talvez Deus ainda não tenha lhe dado algumas coisas que você pede pela fé, porque primeiro Ele está cultivando em você um espírito de sabedoria, para que então você tenha ambiente para poder receber isso que Ele quer te dar. Às vezes não é que Deus não queira nos dar, é que nós não estamos ainda prontos para receber. Falta sabedoria, falta maturidade. Número 1, onde está a sabedoria? Segundo, o que ela faz? Terceiro, como a sabedoria cresce. Não tenho dúvidas que a sabedoria vem a nós em forma de uma semente. Deus dá a sabedoria não em forma de uma árvore pronta e já com frutos. Deus nos dá a sabedoria como uma semente e nós temos que fazê-la crescer. Nós temos responsabilidades. Ah, porque pastor, a Bíblia diz, Tiago diz, fulano diz que se nós orarmos e pedirmos a Deus, que Ele nos dará sabedoria de forma abundante. É verdade, mas que sabedoria nos dará? Nos dará uma semente de sabedoria. Agora é nossa responsabilidade fazê-la crescer. Você não dorme burro e acorda sábio. Você não dorme ignorante e acorda em um podcast falando sobre ciência nuclear. Nós temos que construir, pegar a semente, plantar, cultivar, germinar. O que é isso, pastor? É pegar a semente, Deus nos deu sabedoria, e começar a cultivar o terreno com a palavra de Deus, com oração, com boas conversas, aconselhamento do bíblico, cursos bíblicos. Fora isso,
experiências que ainda precisarão ser vividas. Porque hoje tenho 50 anos e 50% do que eu penso hoje é o oposto do que eu pensava quando eu tinha 19 anos de idade. Experiências, sabedoria e prática. Deus nos dá a sabedoria como uma semente, mas aonde está esta semente para recebermos? Vamos até a carta do apóstolo Paulo, Colossenses 12, versículo 3. Olha o texto do apóstolo Paulo, Colossenses 12, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Nele quem? Se você ler do versículo 1 em diante, está falando sobre Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Portanto, sabedoria e conhecimento só são encontradas em Cristo. Digo sobre sabedoria divina, sabedoria dos céus, sabedoria de Deus. Não falo sobre sabedoria científica, isso aprende na faculdade, matemática, faculdade. A sabedoria divina, para você viver a sua vida, lidar com dilemas da vida, lidar com tempestades, turbulências de forma bíblica, cristã e cristocêntrica, só se encontra em Cristo. Só se encontra em Cristo. Não há sabedoria divina ou cristã fora de Jesus. É por isso que muitas pessoas podem conhecer a Bíblia de capa a capa e na hora H não agirem de forma sábia, ou como Jesus agiria, porque Jesus não está na jogada. Se você não sabe, o próprio diabo sabe de cor, de Gênesis e Apocalipse. Ele não age como Deus agiria. Não é só sobre o conhecimento, é sobre o espírito da sabedoria que vem por meio do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Posso ouvir a nesta manhã? Ele detém nele toda sabedoria e conhecimento. Quando você pesquisa a vida de Jesus, você já reparou que nas Escrituras tem um vácuo sobre a história de Jesus? É o seguinte, ele nasce, depois que nasce, some na Bíblia. Aí com 12 anos aparece no templo, o episódio que Maria e José esquecem dele, vão embora. Gente, alguém viu Jesus, alguém viu? Não vi não, e cadê o menino? Volta correndo para o templo que lá está ele. 12 anos. Depois desse evento, some de novo. E aparece com 30 no batismo. Aí você pergunta assim, gente, o que ele fez com 18 anos? Será que ele deu uma festa? Será que ele tirou carteira de motorista? Será que ele tinha um jumentinho próprio? Ganhou de presente de aniversário 18 um jumentinho dele? O que Jesus fazia com 25 anos? Será que ele tinha amigos? Será que ele fazia uma faculdade em Jerusalém? Como foi adolescer? Não temos nada sobre isso. Mas temos um texto que importa. Que mesmo que não saibamos, essa vida de Jesus não revelada, um texto para nós faz sentido. Olha comigo Lucas 2:52. É o texto logo após que ele some depois dos 12 anos, esquecido pelos pais no templo. Olha o que o texto vai dizer. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Nos basta. Como ele cresceu? O que ele fez? Globo Repórter. Do que se alimentava? Onde morava? Não importa. O texto diz, da forma que foi, com quem foi, aonde foi, no tempo que foi, tudo foi feito com sabedoria. E observe que, ao crescer em sabedoria, e aqui a estatura, né, forma física, humana, biológica, com isso, ele encontrou o favor de quem? De Deus e das pessoas. A sabedoria faz com que você encontre o favor de Deus e o favor das pessoas. A ignorância faz com que você não encontre o favor de Deus nem o favor das pessoas. Falamos no domingo passado, texto bíblico que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Domingo passado, só alcança sabedoria quem tem humildade para reconhecer que desesperadamente precisa dela. Nós precisamos crescer em sabedoria. E com isso, nós veremos o favor de Deus, o favor das pessoas. Quem recebe esta manhã, diga amém. Jesus crescia em sabedoria. A
A sabedoria nos é dada como uma semente e a nossa responsabilidade é cultivá-la e regá-la para que ela cresça. Pastor, então como eu cresço como Jesus sabedoria? Mergulhe nas Escrituras. Tenha um coração reverente, respeitoso, com temor do Senhor, porque é lá que tudo começa. Eu encontrei um conceito antigo, talvez você nunca tenha ouvido falar, que diz o seguinte: o que está no poço sobe no balde. Diga assim comigo: o que está no poço sobe no balde. Alguém conhece esse ditado? Ninguém tão idoso assim. Experimenta o seguinte: o que está no poço sobe no balde. Aquele poço artesiano, não é o de bomba que tem na sua casa hoje, mas que jogava um balde para buscar água lá dentro. Ou seja, o que tem nos poços sobe no balde. Quando jogar o balde, vai subir o quê? O que tem no poço. Se tiver água, vem água. Se tiver lama, vem lama. Se tiver folha, vem folha. Se tiver vazio, não vem nada. Assim é a vida. A vida, às vezes, vai jogar o balde. A notícia ruim, a turbulência, a crise, a dificuldade, o desafio, vai jogar o balde. E no balde vai vir o que tiver no poço. Se tiver infantilidade, se tiver maturidade, o balde puxa a maturidade para resolver o problema. Se tiver sabedoria, o balde puxará sabedoria. No balde virá o que há no poço. Eu escrevi assim: quando você enche o poço da sua alma com a palavra de Deus, no momento certo, Ele traz uma palavra de sabedoria. Quem enche a alma, a mente das Sagradas Escrituras e busca sabedoria, porque começa ali com o temor do Senhor, a hora que precisa jogar o balde para puxar alguma coisa, um sentimento, uma palavra, uma ação, uma reação, o que vai vir? Coisas sábias e maduras ou coisas ignorantes, coisas tolas? Porque nós só trazemos aquilo que nós temos. Se eu pegasse esse copo d'água aqui e jogasse ele no chão, só cairia uma coisa: água. Por quê? Porque está dentro dele. Nós só extraímos e só botamos para fora aquilo que está dentro de nós. Onde começa a sabedoria? O que ela faz? Como ela cresce? E quarto e último, um aviso para você. Aviso: você pode se afastar da sabedoria. Observe que é um trabalho intencional, constante para a vida toda. Nós não podemos acomodar, achar que somos sábios o suficiente, porque nos levará a perder o temor, que é o princípio. Perdendo o temor, nós andamos na contramão da sabedoria. Com isso nós a perderemos. Salomão nos mostra que podemos afastar a sabedoria se não tivermos temor do Senhor. Vá comigo até 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 3. 1 Reis 11, do 1 ao 3. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E no entanto, Salomão amou essas mulheres. Versículo 3. Não se assuste, por favor. No total, casou-se com 700 princesas. Olha que loucura. E teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Olha para cá. 700 esposas. E 300 concubinas. As irmãs falam: pastor, concubina? O que é isso? Acessórios, coisas externas. Mulheres não deveriam ser suas, né? Casinho, namoradas, peguetes, entendeu? 300. Meu irmão, eu estou muito ocupado com as minhas mãos com uma mulher só. Imagine com 1000, hein, pastor Marcos? Ele tinha um aviso: não se envolva com isso.
O dia que você que se envolver com isso, o seu coração será roubado para outros deuses. Ou seja, o temor que seria meu ou para mim, a comunhão, a amizade, o apreço, a intimidade, você vai dar para outros deuses. Isso vai roubar o seu coração. O que aconteceu? Salomão teve seu coração roubado para outros deuses. Ele se afastou da sabedoria. Aviso. Talvez diga assim: pastor, eu tenho 20 anos de evangelho, sou muito sábio, estou, num patamar assim, estou tranquilo, posso me acomodar por mais 100 anos, que já sei o que eu preciso, já faço o que eu preciso, já canto do jeito que eu preciso. Cuidado, nós não podemos perder o temor do Senhor, porque o diabo está o tempo todo lançando laços, ciladas, para aquilo que outrora parecia pecaminoso, não pareça mais. E voltando ao que eu disse, o que acontece quando perdemos o temor do Senhor, que nós ficamos apáticos para com o próprio pecado. E agora dizemos assim: você é crítico demais, você é duro demais, você é exagerado demais, não é bem assim, isso aqui não é tão sério assim. É sério. O temor do Senhor nos fará ficar neste lugar, entendendo que desesperadamente precisamos do Senhor. Observe que Salomão foi quem escreveu Provérbios. E o problema, o temor do Senhor, fez com que ele se afastasse da prática do que ele mesmo escreveu. O que já falei aqui, que conhecimento é a informação que se tem. E a sabedoria é saber o que fazer com ela. Sabedoria é conhecimento na prática. Salomão escreveu Provérbios e se afastou na prática do que o próprio escreveu. Por exemplo, Provérbios 5, sabe o que ele escreve? Se afasta da mulher, tarará, tarará, porque o dia que você se meter com a mulher perversa, com a mulher não sei o que lá, ele esqueceu o que ele mesmo escreveu. O que quer dizer que conhecimento não é o suficiente. Precisamos de um espírito de sabedoria, uma semente que cresce, ela está em Cristo, ela deve ser regada, cultivada diariamente no Espírito Santo pela palavra de Deus. Salomão começou pensando nos outros. Aqui eu vou terminar. Salomão: peça-me o que quiser, eu te darei. Senhor, dá-me um coração sábio, dá sabedoria, dá discernimento para governar esse teu povo. O temor do Senhor fez com que ele pensasse nos outros e ganhou com isso sabedoria e tudo o restante. Como terminou? Terminou pensando apenas nele, e com isso se afastou da sabedoria. Minhas riquezas, minhas posses, minhas mulheres, meu reinado. Eu termino para nós orarmos. Você se afasta da sabedoria quando vive de forma egoísta. Quando nós vivemos uma vida cristã que não ora nada nem ninguém, só o próprio umbigo, nos afastamos da sabedoria, nos afastamos do temor. A vida cristã foi feita para nós compartilharmos a fé. Biblicamente, tende o outro como superior a si mesmo. O temor do Senhor nos levará a uma condição de quem somos. Somos pecadores, do pó viemos, para o pó voltaremos. Quem Deus é? É um Deus santo, justo, um Deus puro, ao mesmo tempo que é um Deus amoroso, Pai, um amigo, e amigo está a amizade para aqueles que o temem. Quando estamos neste lugar, nós vemos Deus no lugar certo, nós vemos no lugar certo. Nosso lugar certo não é superior a ninguém, mas igual a todo mundo. E nos faz ver as pessoas. E não há egoísmo, mas a compartilhar da vida cristã. Busque sabedoria, construa sabedoria esse ano na sua vida. Pastor, não sei como começar, é muita informação em 2 domingos. Comece zelando pelo temor do Senhor. O respeite, o ame, o reverencie. Leve a sério as canções no tempo de louvor. Leve a sério a leitura bíblica. E quem escreveu esse livro não foi um autor simples ou comum, foi o Deus eterno que nos revelou. Se aproxime com um coração sincero, íntegro, arrependido, para que então daí a semente em Cristo cresça e você seja a pessoa sábia. E quando na vida
precisar jogar ao balde para puxar algo, que virá será sabedoria vinda dos céus. Vamos orar. Você recebe isso nesta manhã? Esta manhã você recebe? Aplaude o Senhor se você puder, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Fique de pé comigo nesta manhã.